Aécio Neves utiliza supostamente o seu primo dentro do Grupo Globo para atacar o presidente Lula e passa vergonha. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque muita gente não sabe, mas existe um editor no Grupo Globo chamado Celso Pereira, na verdade Paulo Celso Pereira, que é primo do Aécio Neves, que foi casado com a Andréa Sadi, que inclusive teve ali o Aécio, né, como um dos abençoadores desse casamento à época, inclusive, e que utilizou o seu espaço no Grupo Globo para fazer aquilo que ele faz há muito tempo: atacar o Lula, atacar a esquerda, atacar o Partido dos Trabalhadores e passar vergonha. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque a direita limpinha liberal brasileira tá pé da vida, porque apesar de todos os ataques que a mídia faz contra o presidente Lula, eles não conseguem criar um nome para derrotar o Lula em 2026. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, o presidente Lula, com quase 80 anos, tem gerado desespero tanto na extrema-direita quanto na tal direita limpinha. O Kassab diz que não deixará o Tarcísio cometer o mesmo erro que o João Dória em 2022, então não deixará o Tarcísio ser candidato à presidência em 2026, porque ele sabe que o risco da derrota é muito grande e que isso poderia inclusive frear, quem sabe, um futuro político que o Tarcísio pode ter, que ele enxerga como brilhante. Ele acredita que o Tarcísio será reeleito em São Paulo em 2026 e que a possibilidade de 2030, sem o Lula na corrida eleitoral, caso o Lula concorra em 2026, como o Lula pretende, seja reeleito, o Kassab acredita que o Lula pode vencer a eleição em 2026 e o Tarcísio conseguiria vencer a eleição supostamente em 2030. Se não para presidente da República, pelo menos para o cargo de senador, e isso traria mais corpo para que a tal direita limpinha ou a direita bolsonarista moderada conseguisse ali se reorganizar. E o presidente Lula, pesquisa atrás de pesquisa, tem mostrado que derrota todo mundo. Do Gustavo Lima, do Tchê Tchererê Tchê, até o Eduardo Bananinha, que inclusive é uma das figuras mais rejeitadas dentro do campo da direita ou extrema-direita para concorrer ao cargo de presidente da República. A gente viu, inclusive, alguns dias atrás, o dono do PSD, o senhor Gilberto Kassab, dizendo que se a eleição fosse hoje, que o Lula estaria derrotado. E aí o Reinaldo Azevedo até comentou uma coisa que é importante, né? Que o Lula estaria derrotado, mas derrotado para quem? Porque as pesquisas mostram justamente o oposto. Inclusive, tanto a pesquisa feita ali pela Paraná Pesquisa, quanto a pesquisa recente divulgada pela Quest também, que mostrou que o presidente Lula vence todo mundo, inclusive Tarcísio, Gustavo Lima, Caiado, Zema, Eduardo Bolsonaro, vence todo mundo. E aí o Paulo Celso Pereira, que muitos de vocês talvez não conheçam, tá? Mas eu faço questão de mostrar pra vocês aqui quem é, ó. É este rapaz aqui que foi casado com a jornalista Andréa Sadi, tá? É este rapazinho aqui, ó. Ó a matéria. Aécio e o jornalismo da Globo em Brasília, por Paulo Nogueira, né? Irmão do Kiko Nogueira, olha lá, ó. Que é Aécio Neves no casamento do primo, né? O casal... À época, o casal Pereira, né? Hoje a Andréa Sadi não é mais casada com Paulo Celso Pereira. Mas tá aqui, ó. Paulo Celso Pereira, que é muito conhecido no Grupo Globo porque ele é editor. Cadê aqui? Não vai aparecer aqui não, mas ele... Aqui, ó. Ele é editor executivo do Globo. Se você entrar aqui, por exemplo, nos artigos que ele escreve, ele só aparece em momentos chave, para escrever artigo. Ele só aparece para poder fazer algumas críticas ao governo, ele só aparece para atacar a política do governo, mas eles estão entrando em desespero porque por mais que eles tentem de alguma maneira ajudar, por exemplo, o Tarcísio, ajudar, por exemplo, o grupo ligado à direita limpinha, né, que tem se reunido com o Luciano Huck, com representantes do Grupo Globo, ou não tão limpinho assim, né, porque o Tarcísio se vende como bolsonarista moderado, eles não conseguem emplacar um nome da direita para derrotar o Lula. Eis que o Paulo Celso Pereira, jogando ali, evidentemente, todo aquele ódio que o priminho dele deve ter ajudado a fomentar, né, eu não posso afirmar aqui que foi o Aécio que mandou ele escrever esse artigo, né, porque eu estaria sendo leviano, mas é muito óbvio para mim que tem sim influência da vivência que o Paulo Celso Pereira tem com o primo Aécio Neves e também o ódio que, em via de regra, o Grupo Globo tem tido do presidente Lula e que não tem jeito. Vocês podem criticar, atacar, claro, não são todas as pessoas ligadas ao Grupo Globo. Inclusive ontem até viralizou um vídeo da Dani Lima falando uma coisa muito coerente sobre a questão da economia do governo, preço de alimento, que apesar de não estar como muita gente queria, não dá nem para comparar de longe com o governo Bolsonaro, por exemplo. E aí ele publicou esse artigo aqui, ó. O governo é ruim, mas Lula dificilmente será derrotado. Presidente tem a máquina pública a seu favor,
o maior partido do país, o segundo maior fundo eleitoral e controla o tempo. Aqui ele faz um resumo, né, da relação de Bolsonaro em relação ao governo, a aliança que o Bolsonaro tinha com o Rodrigo Pacheco, com o Arthur Lira, fala sobre a relação do Bolsonaro com os empresários, a dificuldade que o Bolsonaro teria, supostamente, em aprovar a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais, que Bolsonaro dizia que o Brasil estava quebrado. E aí sai falando da avaliação do governo Bolsonaro, não vou ler tudo aqui para vocês, tá? E aí, mais abaixo, ele coloca para fora o seu ódio contra o governo, e é aqui que você vê claramente a separação do político se tornando aqui do articulista se tornando um militante político anti-Lula. Olha o que ele escreve aqui, ó. O governo Lula é um deserto de ideias, com um pequeno oásis no Ministério da Educação. Foi de lá que saíram as duas únicas propostas ao mesmo tempo inovadoras e relevantes em 25 meses. O pé de meia e o mais professores, que diga-se ainda precisam ser tiradas do papel. Inclusive o pé de meia já foi tirado do papel, né? Por isso você vê que aí é o papel do militante anti-Lula e não do profissional do jornalismo. A percepção de que o governo não tem entregado o que prometeu está escancarada nas pesquisas. Só que ser medíocre é diferente de ser trágico. No caso do Paulo Celso Pereira, além de medíocre, ele é trágico. Por quê? Ele cita a percepção. Percepção é o que cada um percebe, sente. Isso é completamente diferente, Paulo Celso Pereira, de ciência. Que se você pegar os dados dos números da economia do Brasil, do combate à desigualdade social, da melhoria econômica do Brasil e de outros índices que são positivos não só para o pobre, como até para vocês medíocres da elite brasileira, por exemplo, a situação melhorou. Não se discute conhecimento técnico, amiguinho, priminho do Aécio, com percepção. Porque, na minha percepção, você é um péssimo jornalista. Na minha percepção, você é um completo desqualificado para fazer o trabalho que você faz. Mas se você ocupa esse cargo, é porque você tem algum tipo de qualidade que não depende da minha percepção, mas sim da capacidade técnica que você tem, que baseia-se em tese, em qualificação profissional, diplomação, preparação. Então a minha percepção sobre o que você faz, que eu já te disse, para mim você é um jornalista ruim e é um militante anti-esquerda, anti-Lula, anti-PT, assim como a Vera Magalhães é às vezes, né, na maioria das vezes, não consegue separar a parte profissional da parte pessoal. E no caso seu, talvez seja muito difícil por ser priminho do Aécio. Mas querer basear uma matéria em percepção das pessoas... Aqui no canal tem vários vídeos que a gente mostra que os índices econômicos do Brasil melhoraram. Inclusive, para tristeza de vocês, no início de 2025, o real está entre as 10 moedas que mais se valorizaram no mundo. Quando o dólar chegou a 6,27, era culpa do Lula. Agora que o dólar está a 5,75, não, a política do Lula continua a mesma, mas é por causa do Trump lá. Mas peraí, se o Lula é um desastre, por que a economia do Brasil é impactada pelo que o Trump faz lá? Vocês entenderam que não tem coerência no que eles falam? E aí segue aqui, ó. Na semana passada, quando o Gilberto Kassab afirmou que se a eleição fosse hoje, Lula perderia, o alarme soou. O alarme de quem? O alarme da redação da Globo, o alarme da elite paulista ligada ao jornalismo que tem tentado construir desesperadamente uma narrativa de que Lula é fraco e que não venceria ninguém. E aí vocês mandam fazer as pesquisas e as pesquisas mostram o contrário, que Lula venceria todo mundo. Lula venceria todo mundo. É dado, não é percepção, Paulo. O que o Kassab colocou pra fora com a boca dele ali é percepção. E, sinceramente, conhecendo o Kassab como eu sei que você conhece, porque você é do meio político, não se trata meramente de percepção. O Kassab quer mais espaço no governo Lula e atacou o governo para ver se o governo cederia, e o governo não cedeu e não vai ceder os interesses do Kassab como ele quer. Negociação política faz parte da discussão, pragmatismo faz parte da discussão e ceder também faz parte da discussão. Mas o que o Kassab quer não é ceder, ele quer chantagear e o Lula já deixou claro que não vai ceder à chantagem. Então vamos lá. Na semana passada, quando Gilberto Kassab afirmou que se a eleição fosse hoje Lula perderia, o alarme soou. Mentira, isso é percepção do Paulo Celso Pereira. Até porque eu busquei, inclusive, contato com algumas fontes, eles estão tranquilos. 2 dias antes, uma pesquisa Quest mostrou pela primeira vez a desaprovação do governo superando a aprovação. Ontem, o mesmo instituto revelou que as intenções de voto em Lula para 2026 flutuam entre 28 e 33, a depender dos concorrentes. Mas algum deles derrota o Lula? Paulo Celso Pereira Neves, né? Vamos colocar aqui o Neves, que é a prima do Aécio Neves.
Algum dos candidatos contra o Lula derrota ele? Sem falar que vocês não citaram uma coisa. Vocês não colocaram o Haddad na pesquisa, vocês só colocaram o Lula contra todo mundo, da direita mais limpinha à direita mais sujinha. E mesmo assim o Lula derrota todos vocês, certo? Ontem mesmo o Tito revelou a intenção de voto em Lula para 2026, flutua entre 28% e 33%, a depender dos concorrentes. É pouco para o petista. Em julho de 2021, na primeira pesquisa do Instituto, mirando a eleição em 2022, Lula tinha 43%, enquanto o Bolsonaro alcançava 28%. Olha a comparação que você está fazendo, né? Tem nem comparação. E aí ele cita a questão da crise do Pix, mas não cita a melhoria na comunicação do governo, não cita, por exemplo, que os dados econômicos estão melhorando, que o governo está buscando corrigir falhas que aconteceram no passado, porque aqui ele não está fazendo jornalismo, ele está fazendo militância política. Por isso, meus amigos, que aqui no canal a gente não esconde que a gente tem lá, nós somos de esquerda nesse canal. Nós somos de esquerda, a gente elogia o governo quando precisa elogiar, cobra o governo quando precisa elogiar, mas não fica fazendo esse papel de panguão, como tá fazendo aqui, aí o Paulo Celso Pereira, né, aqui esse papel de panguão, como a gente brinca aqui no Nordeste, que é tentar se vender como isento fazendo campanha pra direita bolsonarista. Vocês vão ter que morder a testa, Paulo Celso. Não adianta vocês ficar... O que ele tá falando aqui é o seguinte, que droga, Lula não é tão bom quanto parte do eleitorado imaginou que ele seria, mas mesmo assim ele derrota todo mundo do nosso campo. Porque parte do eleitorado do Lula queria que o Lula fosse melhor do que ele está sendo. E realmente, para uma parte do eleitorado, o governo Lula não está bom. Mas esse eleitorado que acha que o governo Lula não está bom, não vota no Tarcísio, não vai votar no Gustavo Lima, não vai votar no Eduardo Bolsonaro, não vai votar no Zema. Nem todo mundo que é da esquerda e que não concorda, por exemplo, com o Lula, ou que é da direita que também não concorda com tudo que o Lula faz, vai abrir mão do voto para escolher uma figura dessas que vocês querem apoiar. O Kassab já jogou água no suco de vocês. O pupilo dele, o Tarcísio, não será candidato em 2026. Pelo menos não à presidência da República. E o que é que vocês vão ter de fazer? Sentar e chorar. É isso que vocês vão ter de fazer. Comenta o que é que você achou de tudo isso, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e deixa like. Tudo que eu falei pra vocês está fixado aqui no comentário fixo. E, como eu sempre digo no final de cada vídeo pra vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.